Muito boa noite, muito boa tarde, muito bem-vindo para esse espaço que é de todos nós, ao qual nós devemos buscar sempre. Esse e outros, é claro que não temos exclusividade de nada, jamais, mas aqui é sim um espaço para todos nós nos integrarmos-nos em nós, entre nós e com o todo, com a totalidade da vida, com a profundidade da vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo. Hoje viemos focar na questão essencial da vida, que é a nossa evolução espiritual. Nós, vindos do mundo espiritual, sempre em contato com o mundo espiritual de maneira inconsciente, durante a vigília, quer dizer, durante o dia, mas também durante a noite, durante o sono, nós nos desprendemos do corpo e temos contato com espíritos. Todos nós, materialistas, de todas as religiões, filósofos, pessoas que não aderem a linha nenhuma, ateus, somos todos conscientes, ainda que não lembremos disso, da realidade espiritual. Tanto é assim que, sem pensarmos, sem sabermos de onde, as nossas fantasias nos remetem a essa elevação espiritual, a evolução maior e mais profunda. Nos eventos sociais, as nossas roupas de gala, nas ocasiões de fantasia, no carnaval, nós vemos essa coincidência. Colocamos através de joias, bijuterias, adereços, luzes em nossas mãos, luzes em nosso peito, luzes em nossas cabeças. Os reis, por exemplo, mostram isso. Os seus cetros, aqueles objetos dourados, aqueles objetos reluzentes de pedras preciosas que grande parte dos reis trazia em sua mão, uma espécie de cajado, assim como os anéis típicos da realeza, também com muito brilho, com muitas pedras, os colares que fazem reluzir o peito da nobreza e a coroa, símbolo máximo da realeza, que tem como formato básico uma projeção de raios para o alto. Tudo simboliza uma iluminação do ser. Claro que não é uma iluminação, claro que reis não se tornaram luminares por usar coroas, mas esses adereços simbolizam que nós sabemos da realidade espiritual, que nós buscamos a iluminação espiritual, tanto que nós representamos essa iluminação espiritual na roupa dos reis, nos trajes sociais, em ocasiões solenes e também nas festas da fantasia, no carnaval. Não apenas coroas, mas no carnaval se usa adereços que funcionam, que aparentam um resplendor das pessoas, muito semelhantes ao que no Oriente se chama aura, que são energias, cores
que resplandecem, que exalam do ser, ou mesmo que no Ocidente se representou na imagem dos santos como as auréolas à volta da cabeça. Tudo isso encontramos paralelo na roupa, assim como nos adereços, como já dissemos, os anéis, os cetros, os colares, os enfeites, as coroas, os penteados. Tudo simboliza essa busca consciente ou inconsciente de cada criatura pela iluminação, pela elevação espiritual. Precisamos, porém, dar um passo adiante disso. Porque é evidente que as fantasias materiais não garantem a evolução espiritual. Elas apenas simbolizam, representam. Mas a elevação espiritual legítima, ela é conquistada, não por cargos, nem por dinheiro, nem por fama. Tudo isso pelo que se mata a humanidade, cargo, dinheiro, fama, garante ou é mesmo um caminho seguro para a elevação. Há uma história muito curiosa dentro do Espiritismo que vale a pena trazer para a reflexão dos amigos, das amigas. Houve um diretor da Federação Espírita Brasileira chamado Frederico Figner, que era também um empresário, que era também um importante agente cultural do Brasil. Foi o introdutor do vinil, do disco preto no Brasil. Ele era o empresário fundador do selo Odeon, muito conhecido pelos mais antigos. O selo Odeon foi responsável pelo lançamento de inúmeros artistas, registrando, divulgando o trabalho cultural, boa parte do trabalho cultural musical do Brasil. Frederico Figner, como grande empresário, ele reunia a fama, especialmente no meio cultural, reunia o dinheiro, o cargo, e ainda somava a isso o ativismo dentro do espiritismo, já que era, como eu disse, diretor da Federação Espírita Brasileira e se dedicava a algum trabalho do que era conhecido, do que é conhecido ainda hoje como caridade. Hoje em dia, como antigamente, se você falar de caridade e pedir uma imagem imediata das pessoas, as pessoas provavelmente vão falar cesta básica. Caridade é, na cabeça de muitos, talvez a maioria, sinônimo de cesta básica, e naquele tempo não era diferente, para Frederico não era diferente, e ele distribuía muitas cestas básicas para muitas pessoas. Nas suas conversas com colegas espíritas, com companheiros da doutrina, ele costumava dizer que quando morresse, se lhe fosse permitido, assim que lhe fosse permitido, ele viria contar aos amigos como é a realidade espiritual. E, como todos nós, Frederico Figner morreu, é claro. E procurou cumprir a promessa, trazendo por Chico Xavier um livro muito curioso e muito conhecido chamado Voltei, o qual o livro tem a autoria espiritual assinalada por Irmão Jacó, porque, à época,
Chico Xavier e o Espiritismo estavam receosos das repercussões de alguns livros. Chico Xavier tinha sido acionado na justiça pelos familiares de alguns autores espirituais, claro, já falecidos, que buscavam duas saídas. Ou o uso seria considerado legalmente indevido do nome dos autores, e aí eles requeriam uma indenização, ou o uso seria considerado devido, próprio, e aí eles reivindicariam parte dos rendimentos dos livros. Era praticamente uma sinuca, deixando Chico e o Espiritismo sem saída. Felizmente, o entendimento legal dos juízes foi que, dado o uso da renda obtida exclusivamente para obras sociais, nada haveria a ressarcir, já que não houve exploração do nome, exploração das condições, já que foi de boa vontade que os próprios autores, no caso já falecidos, ofereceram suas habilidades, suas qualidades para os livros. Mas ficou o receio e Frederico Figner assinou como irmão Jacó. Nessa passagem, que eu particularmente fixei muito na minha mente, o espírito conta que depois de falecido, depois de recuperado, porque mesmo os melhores de nós passaremos primeiro por prontos socorros da alma, do espírito, onde as doenças ou acidentes ou impactos gerados pelo fenômeno morte serão amenizados, tratados, curados, para depois aqueles de nós que merecermos seremos enviados para colônias espirituais, aqueles de nós que nos entendermos fixados em vícios, em hábitos, em práticas, iremos para regiões de outros aficionados desses mesmos vícios, hábitos e crenças, sendo que aqueles que estiverem mais relacionados, mais pactuados com as sombras em vida, poderão ter dificuldades mesmo de chegar aos prontos socorros, dado que serão recebidos pelos seus parceiros, pelos vingadores, por aqueles a quem prejudicou ou com aqueles com quem trabalhou já aqui na Terra nos seus projetos de vingança. É assim que viveremos a nossa vida espiritual. Para Frederico não foi diferente. Depois de recuperado dos impactos, das repercussões da morte, ele estava num determinado local, aguardando com outros espíritos e com o seu instrutor, com o coordenador daquele momento, um transporte que o levaria para certa colônia. Para os que não sabem, existem diferentes mecanismos de transporte no mundo espiritual. Os espíritos mais densos, mais materializados, se transportam como nós. Aqueles um pouco mais leves têm veículos mais rápidos. Aqueles ainda mais leves e dominadores de determinadas técnicas volitam, ou seja, voam. E os recursos dos espíritos de luz são muito maiores, muito mais instantâneos, muito mais eficazes ainda. Frederico esperava um transporte coletivo, um transporte de grupo para levar um certo número de espíritos. Quando chegou até ali,
uma senhora, um espírito de uma senhora, também para ser levada para uma colônia. Frederico, com a sua perspicácia, notou, como todos ali, que aquela senhora, o espírito daquela senhora, trazia em seu peito uma luminosidade, e aquilo intrigou, mexeu com todos ali. De uma forma mais direta ou menos, todos ali buscaram em seus próprios peitos aquela luz e não encontraram. Frederico, com a sua curiosidade, à luz da vida que tinha levado, à luz da fama e das expectativas que ele mesmo alimentou a respeito da sua vida e da sua morte, ficou intrigado com aquela senhora e talvez tenha resolvido para si mesmo aquela situação, pensando assim: trata-se de uma santa, de uma missionária famosa. Só que eu não estou lembrando nem que santa, nem que missionária é essa senhora. E aí arrumou um jeito de falar com o responsável por aquele momento, perguntando a identidade, quem se tratava aquela pessoa. Para sua decepção, mas também para sua informação e para nossa, em todos os tempos, a resposta foi desconcertante. O instrutor disse que aquela senhora não era famosa, não era rica, não era poderosa. Tratava-se de um espírito que fora na Terra, que acabara de desencarnar como todos, mas que fora na Terra uma professora primária, sem qualquer destaque na rede de ensino, que ingressou no magistério como professora primária, se aposentou como professora primária, sem cargos, sem possibilidades, jamais seria nome de escola, nem nome de rua, jamais seria reconhecida por outras pessoas da comunidade, exceto pelos seus alunos e por suas famílias, já que foi uma professora primária dedicada, afetiva, que se voltava efetivamente para os seus alunos e para suas famílias, acompanhando sua vida fora da escola, ajudando as suas próprias expensas, muitas famílias de crianças em dificuldades, orientando, encaminhando, interessando-se por elas com afetividade, com dedicação, com fraternidade. Com isso, fez a diferença. Foi uma professora que fez a diferença para diversas classes por muitos anos, ficando na memória, no coração de muitos alunos e de muitos familiares, mas sem o destaque típico dado pelas sociedades de todos os tempos, aquele destaque que Frederico obteve. Não é uma belíssima lição para todos nós? O que vocês acham? Não nos ajuda a reprogramar as nossas expectativas? Claro, a nossa consciência diz isso. Não são os reis, não são os detentores de joias, colares, adereços de cabeça, anéis, cetros, esplendores, que são os verdadeiramente elevados. Os verdadeiramente elevados do ponto de vista espiritual são muito diferentes dos verdadeiramente elevados do ponto de vista dos homens. Jesus mesmo, naquilo que é considerado o coração do Evangelho, o Sermão do Monte, e naquilo que é considerado o coração do Sermão do Monte, que são as bem-aventuranças, deixa muito claro para a gente os valores do mundo espiritual. Nós aqui continuamos na mesma
o mesmo impasse do tempo de 2000 anos atrás, porque tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, mesmo nos dizendo adeptos do Mestre. Nas bem-aventuranças, que lá em Mateus capítulo 5, estão em número de 8 e representam, a olhos vistos, um roteiro de iluminação espiritual. Ali Jesus deixa claro que o primeiro passo, que a primeira condição para a nossa elevação espiritual é a humildade. Vejam vocês. Diz Jesus na primeira das bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. O primeiro passo, então, é a humildade, essa conquista desconhecida e muitíssimo raramente ambicionada por cristãos de toda parte. Eu nunca conheci ninguém que fez promessa para ser humilde, que pede nas suas orações para ser humilde, que tem como prioridade do seu trabalho, da sua evolução espiritual ser humilde. Você conhece alguém? Isso mostra da nossa ignorância, não é mesmo? A segunda bem-aventurança, o segundo passo para a nossa evolução espiritual, segundo Jesus, é saber sofrer. Saber sofrer num mundo de expiação e provas como esse que passamos, onde todas as pessoas, declaradamente ou não, passam por tensões, por crises, dificuldades e dores, é fundamental para nós. Diz Jesus: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Todos os que sofrem com fé são consolados pela certeza de que toda dor é remédio e lição para os alunos e doentes da terra. Novamente, se poucos pedem a humildade, ninguém pede essa lucidez, essa coragem para bem sofrer, para extrairmos das crises tudo que elas têm de aprendizado, de cura para a nossa elevação. E a terceira bem-aventurança, terceiro passo para a nossa evolução espiritual das 8, na qual a gente para porque pensar nas outras é muito distante da nossa realidade espiritual. A terceira é: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Novamente, é um valor praticamente desconhecido, muito raramente ambicionado pelas criaturas em geral e pelos cristãos em particular. Quantos de nós têm como grande ambição espiritual nos pacificarmos, nos harmonizarmos, nos amansarmos, não é? Atributo central para a evolução, segundo Jesus, é desconsiderado por seus seguidores, pelos cristãos. Muito significativo isso tudo. E ainda mais que na continuação das bem-aventuranças, logo após as bem-aventuranças, Jesus ainda deixa claro: mas ai de vós ricos, que já receberam na terra tudo o que queriam, nada esperem do céu. E naquela parábola do Lázaro e o rico, fica claro que Lázaro, um mendigo, que ficava na porta do rico esperando as migalhas do banquete do rico e nunca conseguiu, foi encontrado pelo rico após a morte nas altas esferas espirituais e estranhou e pediu que aquele mendigo que estava próximo ali no seio de Abraão lhe trouxesse um pouquinho d'água, porque ele estava com muita sede nas regiões muito quentes em que estava. E mesmo assim não pôde conseguir, tal a distância que havia entre aquele mendigo e aquele rico. Tudo isso conflui para um mesmo
para uma mesma realidade. Há uma imensa diferença entre a hierarquia dos homens e a hierarquia de Deus. Uma imensa diferença. E nós que tanto lutamos, que nos obcecamos pelas hierarquias dos homens, que guerreamos pelas hierarquias dos homens, pelo poder, pelos nossos candidatos, pela fama, pelos nossos ídolos do esporte e da música. Nós que tanto e tão equivocadamente dirigimos nossas vidas, temos ainda e sempre em Jesus um alerta. Redirecionem suas vidas, reprogramem suas mentes, seus espíritos para os verdadeiros valores da vida. Desiludam-se, superem a ilusão da matéria e dos homens e assumam a programação existencial do amor, a programação existencial da humildade, da lucidez, do bem sofrer, da autopacificação. Vejam, meus amigos, se não estão com Jesus, as luzes eternas, aquelas que acendem o nosso espírito, aquelas que vão mostrar por nossas mãos operosas em serviço, por nossos corações em compaixão àqueles que são necessitados, por nossa mente lúcida e corajosa, o entendimento, o autoconhecimento que são fundamentais para a nossa elevação espiritual, os verdadeiros adereços do espírito, que ao contrário dos adereços do corpo, que os ladrões levam, as traças roem, a ferrugem corrói, esses ficarão conosco para sempre. Reconheça se aí não está um maravilhoso programa de vida com Jesus e reprograme sua mente, seu coração, sua vida para a fraternidade, para a compaixão, para o serviço ao próximo, a caminho, colocando-se assim a caminho de amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como Jesus nos amou. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas, para vocês e para mim. Espalhe, compartilhe esse vídeo. Precisamos demais de lucidez para bem dirigir nossas vidas nesse momento tão delicado de nossa existência. Um grande abraço, paz e bem para todos vocês. Até a próxima. Amanhã, domingo, nos encontramos às 17h30, 5h30 da tarde, para nossa palestra, nossa live de domingo. Grande abraço, até lá.